Olá, alunos. Vamos dar início a mais uma aula de matemática da semana. Vamos dar continuidade ao nosso contexto sobre equações do segundo grau. Hoje nós vamos trabalhar com equações biquadradas. Nós já vivenciamos aí toda a introdução de uma equação do segundo grau. Nós começamos identificando os valores dos coeficientes A, B e C. Trabalhamos como se faz a resolução de uma equação incompleta. Vimos cada um desses modelos, dessas equações incompletas. Trabalhamos também a fórmula de Bhaskara. Na aula anterior, nós podemos aprender que existem possibilidades de você descobrir o valor de x1 e de x2 sem que haja a necessidade da utilização da fórmula de Bhaskara, realizando somas e produtos entre esses coeficientes. Então, todos esses conhecimentos foram adquiridos aí dentro do contexto de equação de segundo grau. E hoje nós teremos a oportunidade de dar continuidade a esse contexto, né? Trabalhando hoje com as equações biquadradas. As equações biquadradas nada mais são do que uma equação pertencente ao quarto grau. Como é que a gente identifica isso? Nós vamos ter uma letra elevada à quarta potência, né? Sequencialmente, vamos ter uma letra elevada ao quadrado e o número sozinho, né? Essa é a determinação da estruturação de uma equação de segundo grau, né? Então, automaticamente, nós vamos ter uma letra elevada à quarta potência e uma letra elevada ao quadrado. Então, isso vai determinar e caracterizar que nós estamos trabalhando com uma equação biquadrada. E aí você me pergunta, professora, como é que a gente vai resolver essa equação, né? Já que ela é pertencente ao quarto grau, que fórmula nós vamos utilizar, como vai ser feito esse trabalho? As equações biquadradas, elas são resolvidas também através da fórmula de Bhaskara. Para isso é necessário que a gente faça aí algumas substituições para que essa equação, que seja do quarto grau, ela volte a ser uma equação do segundo e assim a gente possa utilizar as ferramentas, os mecanismos que a gente já aprendeu para resolver as equações do segundo grau até o momento. Vamos identificar? Aqui nós temos que toda a equação do quarto grau, né, ela tem a sua forma primitiva de escrita, onde nós temos um número acompanhado de uma letra elevada à quarta, um número acompanhado de uma letra ao quadrado e um número sozinho, né, onde os valores de A, B e C sejam números reais, todos eles diferentes de zero, certo? Então, essa é a estrutura padrão para uma equação biquadrada. Para que você faça essa substituição, né, para que você converta essa equação biquadrada novamente numa equação do segundo grau, você vai trocar quem estiver elevado a x ao quadrado, ou seja, quem estiver elevado ao quadrado vai ser substituído por y, e quem estiver elevado à quarta, independente da letra que esteja sendo utilizada para a realização do cálculo, quem estiver sendo elevado à quarta será substituído por por y ao quadrado. Então, vou recapitular de novo. A letra que estiver elevada ao quadrado será substituída por y, e a letra que estiver elevada à quarta será substituída por y ao quadrado. Fazendo essas alterações, a gente converte essa equação do quarto grau novamente numa equação do segundo grau. Vamos dar uma olhada em alguns exemplos para a gente ver? Veja, aqui eu te dou a equação x à quarta menos 7x ao quadrado mais 12, que é igual a zero, né? Então, seguindo os comandos que foram dados, quem está elevado à quarta fica ao quadrado, quem está ao quadrado fica elevado a 1, no caso, né? O expoente aqui dessa letra seria uma unidade. Sendo assim, x à quarta fica y ao quadrado, menos 7x ao quadrado fica menos 7y, mais 12 igual a zero. Depois que nós realizamos essa substituição, a gente volta para uma equação do segundo grau, ao qual a gente já sabe resolver. O primeiro passo de uma equação do segundo grau é identificar o valor de A, de B e de C. Depois disso, a gente recai aí para a fórmula de Bhaskara, né? Lembrando que
Desde então, nós trabalhamos a fórmula de Bhaskara, x igual a fulano de tal, não é isso? Agora, o nosso contexto é em y, né? Então, aqui a gente inverte o x e coloca y. Basicamente isso. Então, aqui nós temos a nossa equação, certo? Com os nossos valores de A, B e C. E aqui a nossa fórmula de Bhaskara. Procedemos da mesma forma. Realizamos a substituição das letras pelos valores correspondentes a cada uma dessas letras. Começamos fazendo o jogo de sinal aqui, ó, menos com menos é mais. 7 menos 7 ao quadrado são 49, que é 7 vezes 7. Base negativa expoente par. Aqui eu tenho 4 vezes 1 é 4, e 4 vezes 12 são 48. E 2 vezes 1, que é 2. 49 menos 48 é igual a 1. A raiz de 1 é 1. Então, aqui nós temos a nossa operação padrão para achar x1 com valor positivo e x2 com valor negativo. E aí a gente começa a resolver. 7 mais 1 é 8. 8 dividido por 2, que é igual a 4. 7 menos 1 é igual a 6. E 6 dividido por 2 é igual a 3. Então, você identifica que a diferenciação de uma equação biquadrada, você vai dizer, oxe, professora, só é isso? Só é trocar as letras lá no começo? É. A gente troca as letras no começo, a equação biquadrada, ela tem alteração no começo e no final, certo? Então, vamos ver como é que a gente finaliza essa equação, essa equação biquadrada. A gente viu que no começo a gente faz a inversão de letras. Faz todo o procedimento normal, identifica coeficiente, bonitinho, faz as substituições, faz as operações, acha x1 e acha x2. Agora a gente vem fechar. Como nós estávamos trabalhando com a equação do quarto grau, significa dizer que você vai tirar as raízes das raízes que você encontrou. Você encontrou como raiz igual, y igual a 4, y igual a 3. Não foi isso que a gente encontrou aqui? Não é isso? y1 igual a 4, y2 igual a 3. Então, você vai agora tirar a raiz de 4 e tirar a raiz de 3. Então, uma equação biquadrada, ela é do quarto grau e ela fica com 4 raízes, né? Essas raízes que você encontra a partir da fórmula de Bhaskara e, consequentemente, as raízes de cada uma delas, certo? Então, veja, o nosso y, né, foi substituído lá por x ao quadrado. A gente não trocou o x ao quadrado por y? O nosso y foi igual a 4, então eu vou sempre tirar a raiz quadrada do resultado que eu encontrar, certo? Então, o valor de y foi 4. A raiz quadrada de 4 é 2, então, a nossa raiz quadrada seria 4 e 2, né? Mais ou menos 2, tá? A outra, a raiz que nós encontramos foi 3, certo? Aí eu vou tirar a raiz desse número, 3 não tem raiz, então os outros pares de raízes seria 3 e a raiz de 3. Então, você observa que a gente tem um par de raízes, que são as raízes originais, que provém de uma equação do segundo grau, que no caso seria 4 e 3, e na sequência, a raiz das raízes. A raiz de 4 é 2 e a raiz de 3 é a raiz de 3, certo? Professora, precisa fazer toda essa explicação? Não. Depois que você chegou na fórmula de Bhaskara, que você descobriu o valor de x1 e x2, você já pode vir para cá, né? Então, você já sabe que as raízes que você tem é 4 e 3, e que você precisa encontrar as raízes dessa equação. Então, a raiz de 4 é 2 e a raiz de 3 é a raiz de 3, porque ela não tem resposta, certo? São as raízes da equação que nós trabalhamos até o momento. Então, não precisa você fazer toda essa substituição. Eu vou fazer todas as vezes para lhe mostrar, para lhe lembrar, e se você tiver alguma dúvida, você volta para observar. Eu coloquei vários exemplos aqui. Alguns, se não me falha a memória, eu coloquei 2 sendo resolvidos através da fórmula de Bhaskara e 2 sendo resolvidos com a técnica que nós aprendemos na aula anterior, que seria através da soma e do produto, que eu acho muito mais fácil. Vamos lá para o segundo exemplo?
Aqui a gente tem um outro exemplo, onde a gente tem x a quarta menos 3x ao quadrado menos 4. A gente fazendo aí as devidas substituições da nossa equação, fica dessa forma. X a quarta fica y ao quadrado, x ao quadrado fica y. Então, essa é a equação, essa é a biquadrada que nós vamos trabalhar. O nosso valor de A seria 1, o nosso valor de B menos 3, o nosso valor de C menos 4. Tá? Então, vamos agora fazer as nossas substituições, né? Trocar aí as nossas letras pelos valores de cada uma delas. A gente fica com essa substituição. Menos com menos é mais. Menos 3 ao quadrado são 9. Menos com menos é mais. 4 vezes 4 são 16. 2 vezes 1, 2. Certo? E aqui a gente soma. 9 mais 16 dá 25. A raiz de 25 é 5. E aí essa é o padrão para x1 positivo, x2 negativo. 3 mais 5 são 8. 8 dividido por 2 é 4. 3 menos 5 é menos 2. Menos 2 dividido por 2 é menos 1. Então, a gente já encontrou y1 e y2. E a gente já sabe que na equação biquadrada só é necessário você tirar a raiz. Então, a raiz de 4 é 2. A raiz de menos 1 vai ser a raiz de menos 1, né? Mas aí a gente pode substituir aqui, ó, certo? A raiz de 4 é 2 e a raiz de menos 1 é a raiz de menos 1 porque não existe raiz real para números negativos, né? Então, aqui a gente agrupa as raízes que a gente encontrou em y1 e y2 e aqui as outras raízes que a gente encontrou a partir da identificação dessas raízes. Então, a raiz de 4 é 2, a raiz de menos 1 é a raiz de menos 1. É isso que a gente tem para fazer nas equações biquadradas. Vamos seguindo aí? Agora, nós vamos realizar ainda o exemplo da equação biquadrada, porém, utilizando o mecanismo que nós aprendemos na aula passada, que foi o produto e a soma, certo? A equação que temos x à quarta menos 5x ao quadrado menos 36 igual a zero, fazendo as devidas substituições, x à quarta por y ao quadrado, x ao quadrado por y, é essa equação que nós temos. O valor de A é 1, nosso valor de B é menos 5 e o nosso valor de C é menos 36, certo? E na aula passada, nós aprendemos que para identificar essas raízes x1 e x2, a gente vai utilizar o processo da soma, certo? E o processo do produto. Então, eu vou fazer menos B dividido por A e menos C dividido por A. Então, vamos lá, vamos lembrar, né? Olha só, a nossa soma seria menos B dividido por A. O nosso valor de B é menos 5, então, o menos da fórmula menos 5 vai dar 5 positivo, dividido por 1 é igual a 5. O nosso produto seria o valor de C, que é menos 36, dividido por 1, que dá menos 36. Beleza. Achamos a soma e o produto. Agora, é a hora que a gente para e raciocina. Quem são esses dois números, né? Quem é x1 e x2? Que quando eu multiplico, vai dar menos 36. E quando eu somo, vai dar 5, certo? Então, eu preciso aí colocar tic-tac para funcionar, para poder tentar testar esses números. Então, eu gosto sempre de começar testando pelo produto, certo? Então, veja, para que a gente encontre 36 como resposta, a gente pode fazer 12 vezes 3, né? 12 vezes menos 3 vai dar menos 36. Então, no produto funciona. Então, eu venho de imediato fazer a soma. Quando eu faço 12 mais menos 3, mais com menos é menos. 12 menos 3 dá 9. E o que eu estou procurando na soma é 5. Então, significa que as raízes que eu estou procurando não são 12 e nem menos 3. Vamos tentar de novo. Se a gente testar 18
vezes menos 2 dá menos 36. Então, esses dois números funcionam para o produto. Vamos testar para ver se eles funcionam para a soma. Então, é dessa forma que você vai fazer. Quando eu faço a soma e o produto, eu vou encontrar valores que vão me nortear, certo? Então, eu preciso descobrir quem são os dois números que quando eu multiplico, eu acho menos 36, e quando eu somo esses mesmos números, eu encontro 5 como resposta. Na hora que eu encontrar dois números que satisfaçam o produto e a soma, você achou x1 e x2. Então, assim, eu acho esse método muito mais prático do que fazer uma fórmula de Bhaskara. Mas, em matemática, a minha obrigação é mostrar a vocês o caminho. E vocês escolhem para vocês qual é o caminho mais fácil de assimilar. Eu tenho 18 mais menos 2, mais com menos é menos. De 18 eu tiro 2, dá 16. Então, esse par também não funciona, porque eu quero encontrar na soma o número 5. Então, vamos testar outro. Agora, eu vou testar 9 vezes menos 4. 9 vezes menos 4 vai dar 36 também. Vamos ver se esses números funcionam para a soma? Eu tenho 9 mais menos 4, 9. Mais com menos é menos. De 9 a gente tira 4, sobram 5. Então, eu descobri um par de números que serve para o produto e serve para a soma. Significa dizer que o valor de x1 é 9 e o valor de x2 seria menos 4. A partir do momento que eu achei as raízes, eu vou agora tirar a raiz das raízes. Lembram disso? Então, vejam, eu achei x1, que é 9, e eu achei x2, que é menos 4. Então, a raiz de 9 seria 3 e a raiz de menos 4 seria a raiz de menos 4. Vou montar aqui bem direitinho para vocês, olha, certo? A raiz, o nosso primeiro y, né? Y1 seria 9. A raiz de 9 é 3, beleza. Aí eu venho aqui para menos 4, que foi o nosso y2. A raiz de menos 4 não existe uma raiz real para raízes negativas, né? Então, ela permanece dessa forma. Então, a gente só faz colocar as raízes. O grupo que eu achei, y1 e y2, 9 e menos 4. A raiz de 9 é 3 e a raiz de menos 4 é a raiz de menos 4. Está feita a sua equação. Eu acho muito mais prático fazer pelo processo de soma e de multiplicação. Só que tem alguns alunos que podem sentir dificuldade justamente porque esse processo exige de você um raciocínio lógico, né? Você precisa testar os valores e tal. Mas se você se dedicar, se você exercitar, você vai aprender rapidinho essa junção de números, você já vai deduzir quando você encontra o resultado da soma e do produto, você já fica aí pensando na sua cabeça quais seriam os números que daria certo, tanto multiplicando quanto somando. Eu acho fantástico, tá? Mas aí vocês têm aí o livre-arbítrio de escolha, se querem fazer pelo processo de soma e de produto, ou se vocês querem fazer pelo processo da fórmula de Bhaskara. Lembrando que, independente do processo que você escolha, eu quero ver todos os cálculos no seu caderno. Vamos para mais um exemplo? Porque aí depois desse, aí a gente pode passar a atividade da semana e tal. Vamos lá? Então, a próxima que nós temos é x à quarta menos 3x ao quadrado menos 4. Fazendo a substituição de letras, a equação que nós temos é essa. Eu tenho o nosso x igual a 1, o nosso a igual a 1, o nosso b igual a menos 3 e o nosso c igual a menos 4. Ok? A gente vai utilizar nessa daqui o processo de soma e de produto. Vamos lá. O nosso processo de soma seria menos b, então o nosso b é 3, então menos com menos é mais. 3 vezes 3 dividido por 1 daria 3, então o nosso processo de soma dá 3. O nosso produto c, que é menos 4, dividido por 1, que é menos 4. Aí o que é que você observa? E você pode dizer a mim, quando a gente trabalhou esse processo de soma
e de produto, a gente viu que, principalmente quando o valor de A é 1, nem esse trabalho você precisa ter, nem isso. Só é necessário que o seu valor de B, você troque o sinal. Por quê, professora? Porque a fórmula ela vem com um sinal negativo. Então, obviamente, se o valor de B também é um número negativo, você vai fazer jogo de sinal, ele vai ficar positivo. Caso ele seja positivo, por conta desse sinal, ele vai ficar negativo. Então, se aqui o valor de B é negativo, a resposta da soma seria ele positivo. Caso ele fosse positivo, o resultado da soma seria ele negativo. E no produto, só é você repetir o valor de C do jeito que ele está. É menos 4? Então o resultado vai ser menos 4. É mais 5? O resultado vai ser mais 5, tá? Agora, isso eu só posso fazer quando o nosso valor de A for igual a 1. Quando ele for igual a qualquer número, aí é interessante que a gente faça as substituições, porque isso vai gerar uma divisão. Se eu conseguir fazer essa divisão em partes iguais, beleza. Caso eu não consiga, ou seja, caso dê uma raiz na minha soma ou uma raiz no meu produto, é interessante que você volte e faça pela fórmula de Bhaskara, porque é muito difícil de você raciocinar números que multiplicados e somados em forma de raiz, você acha um denominador comum. Então, aí você já vai puxar demais pelo seu cérebro, né? Então, quando os resultados forem satisfatórios, que der para facilitar, beleza, a gente faz pela soma e pelo produto. Caso a gente encontre aí uma raiz, ou, perdão, a gente encontre uma fração, é interessante a gente voltar e fazer pelo método tradicional, que é a fórmula de Bhaskara, beleza? Então, vamos continuar aqui. Nós já descobrimos que o produto é menos 4, que a soma tem que dar 3 positivo. Então, vamos começar a testar os números, né? Se a gente fizer 2 vezes menos 2, vai dar menos 4. No produto funciona. Vamos ver se na soma dá certo. Quando eu faço 2 mais menos 2, mais com menos é menos, 2 menos 2 é igual a 0. Já era. Não é esse o par que nós queremos para x1 e x2. Vamos testar outro. 4 vezes menos 1 dá menos 4. E quando a gente coloca para somar, mais com menos é menos, 4 menos 1 é igual a 3. Achamos x1 é 4, x2 é menos 1. Acabamos de encontrar as raízes de x1 e x2. Para fechar a nossa equação biquadrada, a raiz de 4 é 2 e a raiz de menos 1 não existe, é menos 1. Olha só, a raiz de 4 é 2 e a raiz de menos 1 é a própria raiz de menos 1, porque não existe raiz real para raízes negativas. Então, eu venho, coloco aqui o grupo de raízes que eu acabei de encontrar, as raízes originais de y1 e y2 e as raízes que eu encontrei após tirar a raiz das raízes, certo? Então, aqui a gente fecha esse contexto de equações biquadradas. Eu acho equações biquadradas relativamente simples, depois que a gente trabalha todo esse processo, né, de fórmula de Bhaskara, que a gente faz todo esse contexto, e depois que a gente trabalha a questão de soma e de produto, eu acho que dá uma clareada aí na mente dos alunos e facilita bastante, tá? Então, nesse primeiro quesito, nós temos aqui duas equações biquadradas, e eu quero que você faça a soma e o produto dessas raízes, né? Que você faça o processo que nós tínhamos anteriormente, que você identifique essas raízes, né? E faça a soma e o produto, ou seja, você vai trabalhar aí pelo processo que não utiliza a fórmula de Bhaskara, certo? No segundo, considere a equação que nós temos acima, 4x à quarta menos 37x ao quadrado mais 9 igual a zero. E aí eu lhe questiono, essa é uma equação biquadrada? Você me responde sim ou não. Depois eu quero qual a equação do segundo grau se obtém ao substituir x ao quadrado por y ao quadrado. Aqui, a única coisa que eu quero é que você faça a substituição.
ela é uma equação do quarto grau. Quais são as substituições que a gente vai realizar para que ela se torne uma equação do segundo grau? Então, foi o que a gente fez até então, não foi? Então, ela é uma equação do quarto. Você vai substituir do jeito que eu já substituí nos 4 exemplos que nós fizemos e vai convertê-la numa equação do segundo grau. No segundo quesito, não precisa responder, resolver, nem fazer cálculo. Só é você me responder se ela é ou não uma equação b quadrada e converter a equação do quarto grau numa equação do segundo grau, ok? Terceiro quesito. O produto das raízes positivas dessa equação que nós temos aqui. Quanto é que ela vale? Veja bem, certo? Veja bem. Você vai fazer o processo da sua equação, vai convertê-la numa equação do segundo grau, vai resolver essa equação, certo? Através da fórmula de Bhaskara ou através do produto da soma, fica a seu critério. Você vai encontrar y1 e y2, tá? Você vai tirar essas raízes, né, de y1 e y2, e vai me dizer a multiplicação, ou seja, aqui você vai me dizer quem é que você vai encontrar em y1 e y2 na segunda etapa. Quando você tirar as raízes, você vai encontrar 2 e a raiz de 3. Você vai encontrar 3 e a raiz de 2. Você vai encontrar 4 e a raiz de 4. Aqui você tem a junção das raízes. Lembre-se que numa equação biquadrada, você converte ela na equação do segundo grau, resolve novamente pela fórmula de Bhaskara ou pelo outro caminho mais curto que nós identificamos, acha y1 e y2, e depois você precisa tirar as raízes de y1 e a raiz de y2. E aí, aqui é o resultado dessas raízes de y1 e y2, ou seja, a raiz de y1 seria 2, a raiz de y2 seria a raiz de 3. Vocês viram aqui, eu fazendo nos exemplos, que vários números não têm raiz. Então, por isso que ele fica dentro da simbologia de raiz. A gente fez menos 4, a gente fez menos 1. Eles não têm raízes reais, então eles ficam em forma de raiz, certo? Então, aqui seria a raiz do valor de y que você achou, seria 3, e o valor do seu y2 seria 2. Então, vamos ver se vocês descobrem, tá? Não vou falar mais não. E aqui, no nosso quarto quesito, eu quero saber a diferença entre o maior e o menor, e a menor raiz dessa equação. Mesma coisa. Você tem uma equação do quarto grau, você vai convertê-la para uma equação do segundo grau, tá? Você vai fazer a resolução de y1 e y2, certo? Vai tirar a raiz desses valores, a raiz de y1 e a raiz de y2, e vai fazer uma conta de menos com essas raízes. Vamos dizer que a raiz de y1 tenha dado 9, e a raiz de y2 tenha dado 4. 9 menos 4 daria 5. Então, a resposta seria 5. Vamos dizer que você fez e a raiz do valor de y1 deu 8 e a raiz do valor de y2 deu 5. 8 menos 5 seria 3 essa resposta, tá? Então, você vai fazer a conversão da sua equação do quarto grau, vai resolver essa equação, vai chegar a y1 e y2, vai tirar a raiz de y1, vai tirar a raiz de y2 e vai fazer uma conta de menos com esses resultados. E vai me dizer qual é a resposta que você encontra. Se é 3, se é 4, se é 5 ou se é 6. Então, bom trabalho. A gente se vê semana que vem.